Voltamos e então, fez sentido para você as 5 linguagens do amor que eu te passei? Muito interessante, né? Como nós estamos em um curso de autoconhecimento, de como nos avaliar e nos conhecer, então eu vou aprofundar um pouquinho mais com você aí nesse assunto. Você não precisa falar isso para os seus clientes, mas veja bem, cada uma dessas linguagens, elas são desenvolvidas na nossa infância, a partir de como foi a nossa criação, de como foi o nosso desenvolvimento emocional ali no começo. Então, uma pessoa que ela tenha palavras de informação como a linguagem principal, ela com certeza teve uma criação muito rígida, de pessoas que a cobrava muito, que exigia muito dessa criança, que era difícil assim, não podia errar. Entende? Então ela tá sempre precisando da aprovação de pessoas, de elogio de pessoas. São pessoas que normalmente vão postar muitas fotos sozinha nas redes sociais, esperando que as pessoas venham embaixo, colocar linda, tal, sabe? Aquela aprovação social. Por quê? Porque provavelmente teve uma infância onde foi pouco reconhecida, foi mais criticada, mais exigida do que reconhecida e elogiada. A qualidade de tempo normalmente é desenvolvida em crianças que não tinham adultos que pudessem dar atenção. Pais que trabalhavam muito, que por algum motivo ficavam longe ou que não tinham paciência, enfim. São crianças que durante ali a sua formação, seu desenvolvimento, vinha mostrar um desenho e o adulto falava, tá bom, vai brincar pra lá. Sabe, esse tipo de coisa? Então ela acabou desenvolvendo uma necessidade por ter alguém que a desse atenção, que tivesse realmente um tempo exclusivo para ela. Os presentes normalmente é desenvolvido em crianças que não tinha, por algum motivo não tinha presentes. Via que outras crianças ganhavam presentes e ela não ganhava. E talvez ali na imaturidade da infância ela não entendia que o pai e a mãe, por algum motivo financeiro ou sei lá, não podia entregar o presente, mas que amava. Mas ela acabou que associando que como eles não me amam tanto assim, eles não me dão presentes, entende? Então é aquela coisinha ali lá no fundo que vai desenvolvendo e que a criança acaba desenvolvendo aquela maneira de demonstrar amor e de se sentir amada, porque não teve na infância. Formas de servir normalmente são crianças, né, que os pais ou a mãe normalmente dá muita atenção, dá muita credibilidade à organização da casa, ao servir, ao fazer. Então são mães mais exigentes que colocam a criança para organizar o espaço dela, que mostra realmente a importância de estar no lugar arrumado, organizado, limpo, de servir, de fazer pelo todo. Então são pessoas que desenvolvem essa forma de servir com essa educação mais rígida nesse nível de organização. E o toque físico normalmente vem de crianças aí ao oposto, que tiveram muito toque físico, que para se sentir amado realmente precisavam desse toque. Quando a criança não tem esse toque físico, essa demonstração de carinho de pele a pele, né, no corpo a corpo na infância, normalmente ela vai repelir no futuro. Então, se você teve pais mais secos, assim, de não abraçar muito, de não pegar muito no colo, a tendência é você não querer isso lá pra frente. Porque aquilo que você passou na infância é o que você considera certo, não que seja, mas que você considera que estava certo. Então, se você teve bastante abraço, bastante carinho, bastante colo, você vai crescer com essa sensação de que para me amar, para demonstrar amor, precisa me abraçar, me acariciar, me dar colo. Então, o toque físico são desenvolvidos normalmente em crianças que tiveram bastante toque físico, que tiveram bastante carinho, que tiveram bastante abraço, e aí ele cresce ciente de que para me amar precisa me tocar, precisa me abraçar. Quando a criança não teve toque físico na infância, normalmente ela vai repelir isso, ela não vai achar que isso é importante, tá bom? Então o toque físico é o único deles que quanto mais tem, mais quer. O restante normalmente vem de alguma carência, mas os 5 são muito importantes. Agora, vamos como você vai aplicar isso no seu cliente. Primeira pergunta, ou melhor, para você primeiro, né? Eu aplicando em você. O que te faz se sentir amado ou amada? Eu quero que você anote, baseado nessas 5 palavras, nessas 5 linguagens, qual desses itens mais te faz se sentir amado? É quando alguém te elogia, reconhece verbalmente as coisas que você faz? É quando alguém te dá tempo, te escuta, te olha nos olhos e não permite que interferências entrem nessa relação? É quando você recebe algum presente? É quando alguém faz algo por você? Ou é quando alguém te abraça, te acaricia, te beija? Qual delas mais te faz se sentir amado? Se o tempo que eu der aqui no vídeo
vídeo não for o suficiente para você anotar, então dá uma pausadinha e coloca, tá bom? Ou então eu te explico todas, daí no intervalo do próximo vídeo você preenche todas as respostas, certo? O que mais você deseja? Tipo, o que realmente deveria acontecer para você se sentir amado nesse relacionamento? Qual ato, qual comportamento, qual ação evidenciaria que você tá feliz no relacionamento? Você vê, é muito importante ter clareza disso. O coaching é isso, é trazer a clareza, porque às vezes as coisas acontecem e a gente não percebe, continua reclamando, continua resmungando, dizendo que não tem, sendo que já aconteceu. Então, agora, mentaliza, tenha clareza. O que mais você deseja dentro de um relacionamento? Como que você deseja ser reconhecido ou reconhecida? O que o seu cônjuge faz que te faz se sentir mais magoado, que te magoa, sabe? Aquilo que pega no fundo, fala, nossa, gente, pra que vai fazer isso? O que é que o teu cônjuge faz que te faz se sentir magoada, que te magoa, que você realmente se sente doído, dolorido? É quando ele não passa perto de você? Não se aproxima? Não dá um abraço, não dá um beijo? É quando não faz algo por você? É quando esquece uma data comemorativa? É quando não tem tempo de te escutar, tá sempre correndo e dando atenção a outras coisas e não tem tempo pra você? Ou é quando não te reconhece, que você percebe assim, que você faz e ninguém percebe o que você tá fazendo? Coloca lá. Nas últimas semanas, o que você mais pediu a seu cônjuge? E não necessariamente você falou, mas com ações, com atitudes, com pensamentos. O que mais você pensou, né? O que mais você pediu a ele que você gostaria que ele fizesse ou que ela fizesse? Agora é uma pergunta bem desafiadora. De que maneira, de que forma você tem demonstrado carinho ao seu cônjuge? Essa pergunta eu falo desafiadora porque todas as vezes que eu aplico em pessoas que estão com dificuldade no relacionamento, elas não sabem o que me responder. Elas entendem nessa questão que elas não estão fazendo nada para demonstrar o que elas sentem pelo outro, mas estão exigindo que o outro demonstre o que sentem por elas. E aí entra naquela questão, né? Que você só tem aquilo que você dá. Se você não está reconhecendo o outro, como é que você quer que o outro te reconheça? A gente tende a fazer pelo outro aquilo que é importante para nós. Por exemplo, se a minha linguagem é formas de servir, como que eu demonstro o outro que eu amo? Inconscientemente, eu não preciso ter consciência disso, mas eu demonstro fazendo uma comida diferente, deixando a casa organizada, roupa, enfim, tudo que está ligado ao servir, ao fazer pelo outro, entende? Então é importante eu entender qual a minha maneira de demonstrar, porque aquela maneira que eu demonstro, normalmente é a maneira que é importante para mim, mas não necessariamente é importante para ele. Então, muitas vezes eu faço e ele não reconhece. Tá caindo algumas fichas aí na sua mente de onde vem alguns conflitos dos nossos relacionamentos? Olha só, a comunicação não verbal. Em seguida, quando vocês se conheceram, o que mais te atraía nele ou te atraía nela? Quais eram os comportamentos que ele fazia ou que ela fazia que você gostava, que você queria ficar mais perto, mais tempo junto? Quais eram? O que te atraiu? O que fez sentido para você quando você conheceu essa pessoa? Anota aí. Que tipo de esposo ou de esposa seria melhor para você? Nessa pergunta pode ser que seja uma lista a sua resposta. Não tem problema, pode colocar tudo. Quais os comportamentos, quais as ações, quais as falas, até o físico, sabe? O que seria ideal para você? O que realmente você deseja nessa pessoa? Se ela já está com você, você pode colocar características que ela tem que você gosta. Por que é importante você pensar nisso? Porque às vezes você tá com um tesouro na sua mão e você não tá conseguindo enxergar. E quando você tem clareza de o que é melhor para você, você consegue ver isso com outros olhos. E outro detalhe ainda, depois que você tiver com a sua lista pronta, com tudo que você acha que é ideal nesse seu companheiro, nessa sua companheira, você vai perceber o que dessa lista você tem. Porque lembra que semelhantes se atraem. Então, a gente sempre atrai pessoas parecidas com a gente. Se eu quero que o outro tenha certas qualidades, eu preciso oferecer essas qualidades também, para que eu incentive ele a ter as qualidades ou que eu atraia pessoas com essas qualidades. Compreende? Próxima pergunta. O que te convenceria que essa pessoa é a pessoa perfeita?
é a pessoa, cara, é esse. Não posso perder, eu preciso dedicar meu tempo para poder convencer, para poder conquistar, para poder, enfim, satisfazer os desejos pra gente ficar junto, pra gente se entender. Fazer alguns combinados que deem certo para os dois. O que te convenceria? Essa também é uma pergunta que te traz muita clareza da situação, porque às vezes a pessoa está fazendo tudo o que você deseja e você continua reclamando. Por quê? Porque você não está conseguindo visualizar as qualidades, as coisas boas. Em seguida, faça uma lista colocando em ordem de importância as 5 linguagens para você. Como assim? Se você percebe que para você, mais importante que tudo é o toque físico, você coloca lá, número 1, toque físico. Mais importante depois do toque físico é o tempo de qualidade, coloca lá, tempo de qualidade. Depois eu gosto de quê? Eu gosto de servir, então coloca aqui. Formas de servir. E assim vai. Pega lá a colinha no PDF. Se você não imprimiu, você já anotou? Se não anotou, pega lá as anotações e anota em ordem de importância. Qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta e qual é a quinta. Você vai perceber que as 5 são importantes para qualquer pessoa, mas sempre tem aquela que tem um peso maior, que vai encher o tanque com mais facilidade. E em seguida, faça uma lista com o do seu companheiro, com do seu companheiro, do seu cônjuge. Faz a lista sem olhar na lista dela. Se vocês estão juntos, deixa ele fazer o dele, você faz a sua, enfim. Sem olhar, eu quero que você faça a lista para ver quais você vai acertar, olhando por esse ângulo agora, né? Percebendo que cada um tem uma maneira de funcionar. Então, quais são as linguagens em ordem que você acredita que o seu cônjuge tem? Coloca lá, para depois vocês comparar. No próximo vídeo, eu vou ensinar para você qual a tarefa que eu vou te passar dessa ferramenta. Ou seja, como você vai aplicar isso no seu dia a dia e como que essa ferramenta, esse conhecimento que você adquiriu agora, esse conhecimento que ele traz nesse livro que eu trouxe para você, vai mudar muito o seu relacionamento, desde que você aplique com seriedade. Então, vamos parar o vídeo por aqui. Faltou alguma respostas? Vai lá, pensa, responde, coloca no fundo do seu coração nas suas anotações aí, para que você consiga visualizar com clareza, passo a passo, que no próximo vídeo você vai ter a tarefa, o quanto é importante colocar isso na prática, porque sem prática não temos resultado, certo? Até daqui a pouco!